Pastor Gleice. Good morning, Thank family. you, Pastor Gleiton. Bom dia, família. Good morning, family. Bom dia, família. Bom dia, família Life Point. Good morning, Life Point Bom family. dia, família Life Point que está aí nos acompanhando Good morning, Life Point family who is através following with das us nossas redes sociais, through our social media, através do nosso canal no YouTube, through our channel on do YouTube, nosso canal também no Facebook. also our channel on Que bom que Facebook. você está conectado. It's so good that you are connected. Espero em breve tê-lo conosco aqui no prédio. I hope we can soon have you in the building. Eu creio que esse tempo da pandemia está acabando I believe that this time of the pandemic is ending, e já já and soon nós vamos voltar aí, we'll return ter os nossos lugares to have our places, todos ocupados aqui nesse our prédio. spots all full Então in the você que está em building. casa aí, For those of you who are at que bom home, que você fique conectado até o I final. hope you stay connected until the end. Participe conosco. Participate with Escreva aí us. de que lugar você está nos Type acompanhando. there, where are you following us from? Espere até o final. Wait until the Deus end. tem algo grandioso para a tua vida. God has something great for your life. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. I want to invite you to open your Bibles with me in the book of Luke. Lucas capítulo 5. Luke chapter 5. Quero ler do verso 1 ao verso I 7. want to read from verse 1 to 7. Lucas capítulo 5, Luke chapter 5, do verso 1 ao verso 7. from verse 1 to 7. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. The word of the Lord says, Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Nós estamos aqui diante de um texto. we're here before a text. Um texto que nos conta a história de um recomeço. A text that tells us the story of a new beginning. Deus é um Deus de recomeço. God is a God of new beginnings. Deus, Ele ama recomeçar God loves to restart histórias. stories. Muitos de nós vivemos histórias mal acabadas. Many of us, we live stories that are not well Muitos de finished. nós não conseguimos dar sequência Many of us are not able to a continue algumas ações que nós começamos. certain actions that we began. E aqui esse texto fala This text here speaks de quando Jesus chama os seus primeiros discípulos. of when Jesus calls his first disciples. E você percebe que esses homens eram pescadores. And you notice that these men were fishermen. Eles sabiam o que estavam fazendo. They knew what they were doing. Mas naquele dia algo extraordinário acontece na vida deles. But on that day, something extraordinary takes place in their life. Deus os chama para um recomeço. God calls them to a new E beginning. eu tenho certeza que aqui nesta manhã And I am certain that here this existem morning, pessoas there are people que Deus está chamando para um recomeço. that God is calling to a new Um beginning. recomeço nos seus A relacionamentos. new beginning in your relationships. Um recomeço nos seus A new negócios. beginning in your businesses. Um recomeço no seu A new ministério. beginning in your ministry. Deus é um Deus de recomeços. God is a God of new beginnings. Não significa que o que você está fazendo até agora It doesn't mean that what you're doing up to now não esteja dando certo. is not working.
Talvez não é aquilo que Deus quer que você faça. Perhaps it's not what God desires for you to do. Nós estamos vivendo um tempo de transição na terra. We are living during a time of transition on the earth. E para você entrar nesse novo tempo, And in order for you to enter into this para new você time, recomeçar, in order for you to é have a new necessário você beginning, entender a transição que nós estamos vivendo. it's needed to understand the transition that we're going through. Não existe recomeço There is no new beginning sem decisão. without decision. Você está aqui hoje porque você decidiu estar. You're here today because you decided to be. Decisões, por mais simples ou pequenas que sejam, Decision as simple or small as they are, elas interferem diretamente no nosso futuro. they interfere directly into our future. Você decidiu qual roupa viria You hoje, decided what clothes to wear today, qual perfume você usaria, what perfume you were going to wear, qual sapato você calçaria, what shoes you were going to wear, inclusive qual máscara você Actually, colocaria. even which mask you're going to wear. Decidiu que ia tomar no café da manhã. You decided you're going to have breakfast. Talvez ao sair daqui você já decidiu que vai almoçar. Maybe as you leave here, you have already decided where you're going to have Parecem lunch. decisões tão pequenas, It seems like such small tão decisions, simples, so mas que simple, interferem diretamente no nosso futuro. but that interfere directly with our future. Todos os dias nós tomamos decisões. Every day we make E decisions. todas elas são importantes. And all of those are important. Talvez alguns dos que estão me ouvindo nessa manhã Maybe some of those who are listening to me this morning chegaram nos Estados Unidos, arrived in the United States, não porque decidiu vir para os Estados Unidos, not because they decided to come to the United mas porque States, alguém decidiu trazer você. but because someone decided to bring you. E quando decidiram trazer você, você não podia tomar decisões. And when they decided to bring you, you couldn't make decisions. E talvez você está frustrado hoje, And maybe you feel frustrated today porque o seu esposo disse: vamos para os Estados Unidos. because your husband said, let's go to the Aí United você States. diz: eu nem queria vir. And then you say, I didn't even Eu want falei. to come. I told him. Hoje nós temos aqui alguns adolescentes e jovens Today we have some teens and young people que talvez vieram para os Estados Unidos quando ainda eram bebês. that perhaps came to the United States as babies. E talvez estão frustrados And maybe they are frustrated porque não podem talvez ir para uma universidade. because they can't go to a university. Talvez não podem dirigir Or maybe they cannot drive porque ainda não conseguiram ter um status legal no país. because they haven't yet conquered the legal status in the country. E está culpando quem trouxe. And you're blaming the person that brought you. Deixa eu dizer algo para você. Let me say something to you. Deus, ele vai honrar God will honor decisões, decisions, mesmo que elas sejam contrárias à nossa vontade. even if they were contrary to our will. Porque existem alguns princípios Because there are certain principles no mundo espiritual. in the spiritual world. Eu tenho aprendido, queridos, I've been learning, beloved, que toda palavra that every ou word toda decisão or every decision que venha de uma autoridade, that comes from an authority, ainda que nós não concordemos com elas, even if we don't agree with them, Deus vai nos abençoar. God will bless us. Porque Deus tem um compromisso Because God has a com a sua commitment vida, with your com o life, seu with propósito. your purpose. Então não se preocupe. So don't worry. Se alguém tomou uma decisão por If someone made a você decision for you, e hoje você está frustrado, and today you feel frustrated, talvez você entrou aqui cansado, perhaps you entered here tired, desanimado. discouraged. Talvez coisas que você tentou fazer não deram certo. Perhaps there were things that you tried to do that did not work. Abriu uma empresa e ela faliu. You opened a company and it O seu failed. relacionamento não funciona. Your relationship is not working. O seu ministério está paralisado. Your ministry is paralyzed. Deixa eu dizer algo para você. Let me say something to you. O que você tem feito para mudar essa situação? What have you been doing to change the situation? 2020 está acabando. 2020 is finishing. Algumas pessoas dizem que esse ano não deveria nem ter existido. Some people say that this year shouldn't have even existed. E é incrível pensar que nós estamos a menos de 3 meses And it's incredible to think that we're less than de 3 acabar months 2020. from ending 2020. De que forma 2020 tem influenciado você? In what way is 2020 influencing you?
Muitas pessoas usaram essa crise para prosperar. Many people use this crisis to prosper. Muitas pessoas usaram essa crise para escrever um livro, Many people use this crisis to write para a book, gravar um CD, to record a CD, para abrir uma empresa, to open a company, para estar estabelecendo o seu to ministério. establish their ministry. O que é que você tem feito What have you been doing para mudar a situação que nós estamos vivendo? to change the situation that we're living? Não é 2020 o seu problema. 2020 is not your problem. O seu problema são as decisões que você toma. Your problem are the decisions that you make. E eu tenho aprendido que as maiores oportunidades na vida, And I've been learning that the greatest opportunities in elas life, acontecem em nossa rotina they diária. happen during our daily routine. O texto aqui nos fala que esses homens, The text here says that these eles estavam men, lavando as suas they redes. were washing their nets. O fato deles estarem lavando as redes The fact that they are washing the nets não significa que eles estavam desanimados. doesn't signify that they were discouraged. Não significa que eles estavam desistindo, Doesn't signify that they were giving up. porque eles eram pescadores. Because they were fishermen. Eles viviam desse negócio. They lived from this business. A venda de peixes é que alimentava a família deles. The selling of fish would feed their family. Eles podem ter tido uma pescaria mal realizada, They might have had a bad night of fishing. mas isso não significava que eles iriam parar, But this didn't mean that they were going eles to iriam stop. desistir That they were going to de give serem up pescadores. from being fishermen. Eles estavam lavando as redes, They were washing the nets. não é porque eles estavam desanimados, Not because they were discouraged, mas é porque eles eram perseverantes. but because they were É persevering. porque eles pensavam, não deu certo hoje, Oh, because they were thinking it mas didn't work amanhã out pode dar today, certo. but it could work Nós tomorrow. vivemos desse negócio. We have a life from this business. Aí Jesus ele aparece Then Jesus shows up, e Jesus muda and Jesus a changes história desses homens. the story of these men. Deus, através da vida de Jesus, dá uma oportunidade God, through the life of Jesus, gives them an desses homens opportunity of recomeçarem. these men to restart. Deixa eu dizer algo para você. Let me say something O que to você you. está fazendo até agora não está errado. What you're doing up to now is not incorrect. Mas existe momento But there is a moment que os céus, that heaven, ele vai alinhar it will align o seu propósito your purpose aqui na terra. here on earth. Nós somos preparados a vida inteira We are prepared our entire life para tempo for a que time Deus quer usar a nossa vida. that God wants to use our life for. E nós estamos vivendo um cenário profético, And we are living in a prophetic scenery, muito maior do que um cenário político, much greater than a political muito scene, maior do que um cenário much econômico, greater than an economical scene, muito maior do que um cenário de crise. much greater than a scene of a Nós crisis. estamos vivendo um cenário profético. We're living in a prophetic E eu scene. quero dizer para você nessa And I manhã want to say to you this morning que nós estamos numa transição that we're in a transition e só vão entender, and will only ou só vão understand poder recomeçar or only be nesse allowed tempo to profético, restart in this prophetic nesse time, tempo novo, in this new time. aquelas pessoas Those people que tiverem who discernimento. have discernment. Diga comigo, Say discernimento. with me, discernment. Discernimento é o que fará você sobreviver aos tempos que nós vamos enfrentar. Discernment is what will allow you to survive during the times that we will experience. Deus está derramando sobre a terra God is pouring over the earth algo sobrenatural. something supernatural. Eu vejo muitos pastores que já começaram a pregar sobre a volta de Jesus. I see many pastors that have started to preach about the E eu quero coming of dizer para você Jesus. que o tempo do fim está se aproximando. And I want to say to you that the time of the end is É coming tempo near. de Deus alinhar It's time for God to a sua align vida your life com o propósito que os céus têm para with the você. purpose that heaven has for you. Jesus não tem uma agenda para você. Jesus doesn't have a schedule for Jesus you. tem uma missão para você. Jesus has a mission for you. Quem vive por agenda está super preocupado. Those who live by agendas are so Eu concerned. entendo que a agenda de muitas pessoas foi mudada. I understand that the agenda of many people Mas was aqueles changed. que têm uma missão But não those tiveram interrupção na sua agenda. Who have a mission did not have any interruptions in their agenda. Nós vemos com esse prédio fechado por 5 meses. We were with this building closed for 5 months, Mas nós não paramos. but we didn't stop. Continuamos
transmitindo os cultos online. Continue showing services online. Nós fizemos lives. We did lives. Demos estudos bíblicos. We gave biblical studies. Compartilhamos a palavra de We Deus. share the word of God. Deus, ele não tem uma agenda para você. God doesn't have an agenda for you. Agendas cansam, Agendas make you tired. mas uma missão nunca nos cansa. But a mission will never make you Porque uma missão nos tired. dá prazer. Because a mission gives us pleasure. Os céus, quando ele se conecta com a terra, Heavens, when it connects to the earth, e você começa a viver o seu propósito, and you begin to live out your purpose. pode acontecer o que acontecer, Whatever happened might happen, que você vai continuar firme. but you will continue steadfast. Eu percebo que hoje existem duas coisas I noticed that nowadays there are two que as things pessoas estão buscando. that people are seeking. Isso não é de agora. This is not from now. Essas duas coisas sempre estiveram na lista de prioridade de muitas pessoas. These two things have always been in the list of priorities of many people. Essas duas coisas, elas têm movido o coração do ser humano These two things have been moving the heart of através human dos beings séculos. through centuries. Pastor, que duas coisas são essas que as pessoas estão em busca? Pastor, what are these two things that people are searching for? Poder Power e autoridade. and authority. As pessoas estão buscando poder People are searching for power e autoridade. and Agora eu quero authority. ensinar algo para você. But now I want to teach you something. Apesar de parecerem a mesma coisa, Although these might seem like the same, poder e autoridade power and são authority duas coisas are diferentes. two different things. Sabe por Do quê? you know why? Porque o poder vem da terra, Because power comes from the mas earth, a autoridade vem dos céus. but authority comes from heaven. Nem todo mundo que tem poder tem It's autoridade, not everyone that has power mas have todos que têm authority, autoridade but all of those who have têm authority poder. have power. O poder vem da terra. Power comes from the earth. É por isso que as pessoas querem ficar ricas, That's why people want to become rich. porque o caminho mais curto para o poder é o dinheiro. Because the shortest path to power is money. Quem tem poder Those who have power nem sempre tem autoridade. don't always have authority. São caminhos distintos. These are distinct paths. O que gera autoridade? What does generate O que authority? gera autoridade é entender What generates authority is discernir to understand, to o que os discern. céus está falando. What heavens É are speaking entender is to a understand revelação the que os céus revelation. está liberando. The heavens are Quantos aqui liberating. nesta manhã querem How many here autoridade? this morning want to have authority? Aleluia. Hallelujah. Então você está no lugar certo. So you're in the right place. Começa a buscar discernimento. Start to seek discernment. Discernimento é o que fará você sobreviver Discernment is what will make you survive ao tempo que nós estamos enfrentando. to the time that we're facing. Uma atmosfera, ela precisa ser An discernida atmosphere needs to be discerned. espiritualmente. Spiritually Você speaking, precisa discernir you need to a discern estação que você está the vivendo. season that you're going through. Daniel capítulo 2, Daniel chapter 2, versículo 1. verse 1. Desculpa, versículo 21. Actually, verse 21. Daniel capítulo 2, Daniel chapter versículo 2, 21. verse 21. Diz assim: ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Quantos aqui querem conhecimento? How many here want to have knowledge? Hoje o conhecimento abre portas, amém? Nowadays, knowledge opens Hoje o doors, amen? conhecimento ele te leva a lugares Nowadays, knowledge que takes you to talvez o seu places diploma não te that levaria. perhaps your diploma wouldn't take you. Então é preciso começar a discernir Therefore, we need to start to discern o tempo que nós estamos vivendo. the time we're living now. Nós não podemos perder tempo. We cannot waste Nós time. não podemos, queridos, ficar We cannot, beloved, remain paralisados com paralyzed situações à nossa with volta. situations surrounding us. Discernimento é o que te fará sobreviver Discernment is what will allow you to survive ao tempo que nós estamos vivendo. against the time that we're living now. Sobre autoridade e poder, About authority and power. eu não acredito na autoridade I pelo don't poder. believe in the authority through power. Existe um ditado que diz: There is a saying manda quem pode, that states,
Those who can will boss around. manda quem pode, Those who can will boss around. obedece quem tem juízo. And those who have good judgment Mas will no obey. lugar que existe autoridade, não precisa ninguém mandar. But in the place that there is authority, no one needs to boss around. Hoje líderes, eles são respeitados, Nowadays, leaders are respected não porque têm autoridade, not because they have authority, mas porque usam o poder que but têm. because they use the power they have. Eu não acredito na autoridade pelo I poder. don't believe in the authority through Eu power. acredito na autoridade pela I renúncia. believe in authority through waiving rights. Nabucodonosor era rei na Babilônia, Nebuchadnezzar was a king in mas quem tinha Babylon. autoridade era Daniel. But the one with authority was Daniel. Faraó governava o Egito, Pharaoh governed Egypt. mas quem tinha autoridade But the one with authority era José. was Joseph. E eu quero dizer para você I want to say to you que o presidente Donald Trump, that President Donald Trump, ele governa os Estados he Unidos, governs the United mas States. Deus tem dado autoridade But God is giving para a authority igreja. to the church. A única que pode mudar The situações only one that can change é a situations igreja, is the é church. você. It's E you. Deus te chamou And God has called para esse you tempo. to this time. A autoridade vem pela revelação Authority comes through revelation e não pelo poder. and not through power. Eu gosto de diálogo de Jesus com os discípulos. I like a dialogue of Jesus and the disciples. E Jesus perguntava: o que dizem os homens que eu sou? And Jesus asked, "What do men say that I am?" E os discípulos começaram a responder: The disciples began to answer. olha, estão falando que você é Elias, Oh, they're saying you're Elijah, que você é Jeremias, that you are Jeremiah, que você é dos profetas. that you're one of the prophets. Para Jesus era uma honra ser comparado a Elias, For Jesus, it was an honor to be compared to ser comparado Elijah, a Jeremias. to be compared to Jeremiah. Mas Jesus queria saber se de fato aqueles homens que o seguiam sabiam quem ele era. But Jesus wanted to know if those who were following him in fact knew Porque who hoje he tem muita was. gente seguindo Jesus, mas não sabe quem ele é. Because nowadays there are a lot of people following Jesus, but they don't know who he is. Nossas igrejas estão cheias de pessoas que seguem, Our churches are filled with people who mas não follow, sabem quem de fato Jesus é. but they don't know in fact who Jesus De is. repente Jesus pergunta para Pedro: Maybe Jesus asked Peter, Pedro, Peter, e você? how about you? Quem você acha que eu Who sou? do you think that I am? E Pedro diz: And Peter says, tu és o Cristo, you are the Christ, Filho do Deus vivo. the Son of the living God. E Jesus vira para Pedro e diz: And Jesus turns to Peter and tu és says, Pedro, and you're e Peter, sobre esta rocha and upon this rock edificarei I will a edify minha my igreja. church. Quando nós entendemos quem Deus é, When we understand who God is, Deus revela quem nós somos. God reveals who we are. Quando você entende quem Jesus é, When you understand who Jesus os céus is, revela a sua identidade. heavens reveal your identity. A autoridade vem por revelação. Authority comes through revelation. Jesus disse para Pedro: eu vou edificar a minha igreja. Jesus said to Peter, I will edify my E eu vou church, usar você. and I will use you. Por quê? Why? Porque Pedro teve uma revelação Because Peter had a de que revelation Jesus era o Cristo. that Jesus was the Christ. Deus ele só dá revelação para quem está alinhado God only gives revelation to those com o who are coração aligned dele. with his heart. Só quem está alinhado com os céus Only those who are aligned with heaven discerne ambientes can espirituais. discern spiritual environments. Eu não acredito, queridos, I don't believe que nós precisamos ser aceitos that we need to be accepted pelo resultado que nós produzimos because of the result that we produce para termos autoridade. in order to have authority. Deus não te aceitou pelo que você estava produzindo. God did not accept you because of what you were Na verdade, producing. você não estava produzindo nada, Actually, you weren't producing anything. mas Ele te aceitou a si But mesmo. he accepted you even though. Deus não nos aceita pelo que nós estamos produzindo. God doesn't accept us because of what we are Deus nos producing. aceita por quem nós somos. God accepts us because of who we are. Não busca aceitação por resultados. Don't seek to be accepted because of results. Preste atenção. Pay Se você attention. não se sente aceito, If you don't feel accepted, é porque você não tem a revelação de quem você it's é. because you don't have the revelation of who you are.
Pessoas frustradas consigo mesmas. People who are frustrated with themselves. São pessoas que não sabem quem elas Are são. people who don't know who they are. E elas ficam buscando ser aceitas. And they seek to be accepted. Pastor não me ligou nessa Oh, pandemia. the pastor didn't call me during this pandemic. Ninguém se importa No one comigo. cares about me. Ninguém me No one ama. loves me. Cresce, Grow up. amadurece, Get mature. entenda quem você é. Understand who you are. Se você não se sente aceita é porque não tem revelação de quem você é. If you don't feel accepted, it's because you don't have the revelation of who A you Bíblia are. conta que um jovem rico procurou Jesus. The Bible says that a young man who was rich looked for Bom Jesus. mestre, Good teacher. o que farei What shall I para do herdar a vida eterna? to inherit eternal life? E começou o diálogo. And that dialogue began. E esse jovem rico This young man who was começou a rich dizer, olha, started to say, eu look, cumpro todos os mandamentos. I fulfill all the Eu cumpro commandments. toda a lei. I fulfill the entire law. Jesus vira para esse jovem rico e diz, Jesus turns to this rich young man and says, tá certo, that's right. você está fazendo o correto. You're doing the right thing. Cumpra mesmo as leis. Do fulfill Cumpra the todos os law. mandamentos. Do fulfill all Mas the ainda está te commands. faltando algo. But there's still one thing missing. Vá. Go. Vende tudo o que você tem. Sell everything you Distribui have. para os pobres. Distribute to the poor. Vem Come e me segue. and follow me. Ficou um silêncio igual esse aqui There was a agora. silence just like what we have now. O silêncio da morte. The silence of death. O jovem rico, ele procurou Jesus. The rich young man looked for Jesus. As intenções dele era boa, He had good intentions, mas ele vivia uma vida. but he lived a life. A identidade dele His identity estava firmada was on, no que ele tinha was rooted on what he e não no owned quem ele era. and not on who he Então was. Jesus falou, vamos tirar o dinheiro. So Jesus said, let's remove the Para ver se ele money sabe quem ele to é. see if he knows Eu who quero he ver quem is. você é. I want to see who Quando you falta o are. dinheiro When para money você is pagar o seu lacking aluguel. for you to pay for your rent. Eu quero ver quem você é quando você está I desempregado. want to see who you are when you're unemployed. Esse jovem, This young quando man, Jesus disse, when Jesus said "Vende to him, tudo." sell everything, ele estou fora. he said, I'm out of this. A identidade dele era firmada no que ele tinha His identity was rooted in what he owned e não em quem ele era. and not in who Deixa eu he dizer algo para was. você. Let me say something to Jesus you. com 12 anos já tinha revelação de quem ele era. Jesus at 12 years old, he had a revelation of who he was. Antes de mudar as coisas à sua volta, Before changing things around Deus you, quer mudar você por dentro. God wants to change you inside. Deus quer te dar uma God identidade. wants to give you an identity. Deus quer que você saiba quem você God é. wants you to know who you E quando are. você souber quem você And when you é, know who you o are, Espírito Santo, the Holy ele vem Spirit sobre você will come upon e ele te you, dá and he autoridade. gives you E a authority. autoridade And não se authority compra. is not A autoridade se purchased. conquista Authority is com a boca conquered no pó, with your com o mouth joelho in na the terra. dust, with A your knees autoridade on the se floor. conquista Authority com is adoração, conquered with com worship, renúncia, with cumprindo renouncing, princípios. fulfilling principles. Aleluia! Hallelujah. Antes de mudar as coisas à sua volta, Before changing things around you, Deus quer mudar você por dentro. God wants to change you from the inside. Impressionante. It's impressive. Nós vivemos num tempo We live at a time onde essa geração ela quer tudo pronto. that this generation wants everything ready. 7 passos para ficar milionário. 7 steps to become a millionaire. Eu tô com 50 anos e eu am- trabalho desde os 10 e ainda não fiquei rico. 50 years old and I worked since 10 and I didn't become rich yet. Mas essa geração, 7 But this passos. generation, just 7 Participe desse steps. treinamento. Participate in this É o training. maior coach das It's the galáxias. greatest coaching of the 7 galaxies. passos. 7 steps. E o povo continua pobre. And people continue to be poor. Porque pobreza que não tem a ver com dinheiro, pobreza tem a ver com Because produtividade. Poverty has nothing to do with money, has to do Você with pode ter muito dinheiro e productivity. ainda ser pobre. You might have a lot of money and Você still be precisa poor. produzir, levanta. What you need to do is Vamos produce. produzir, gente. Get up, let's be productive. Essa geração quer conquistar sem This esforço. generation wants to conquer things without effort. 5
maneiras para o seu casamento ser o melhor. ways for your marriage to be the O best. cara, irmão, não deve ser casado. That guy must not be married. Ele não deve ser He casado. must not be married. Vou fazer 30 de casado. I'm gonna have 30 30 years of anos de marriage. casado. 30 years of E eu ainda marriage. estou aprendendo o que é casamento. And I'm still learning what marriage is. Em uma semana o seu casamento vai In mudar. 1 week, your marriage will change. Você está 10 anos na igreja e não mudou, Brother, aleluia. you've been 10 years in the church and it Você hasn't está todo changed. domingo ouvindo a palavra Hallelujah. de Deus e não muda. Every Sunday Uma you're listening to the word semana of God and it no hasn't seminário vai changed. mudar. 1 week in the seminary, it's gonna all change. 30 dias para emagrecer. 30 days to lose weight. Estou lutando tem ano I've been fighting for an entire year para perder uns quilos e não to consigo. lose some pounds and I can't. Meu Deus, My God, demorou muito tempo. it took so long. Mas essa geração quer conquistar assim, But this generation wants to conquer like this, rápido. quick. Eles querem resultados rápidos. They want quick results. Antes de mudar as coisas ao seu Before redor, changing Deus things quer mudar around você you, por dentro. God wants to change you inside of you. Você precisa saber who you are. You need to know quem você é. Você precisa saber quem você é. You need to know who you are. Deus fez uma pergunta para um profeta chamado Ezequiel. God asked a question to a prophet named Ezekiel. Deus leva esse profeta em dá uma visão a ele God takes this prophet and gives him a vision e mostra a ele um vale de ossos secos. and shows to him a valley of dry bones. E Deus fez uma pergunta para o profeta And God Ezequiel. asks a question to the prophet Ezekiel. Ezequiel, porventura, podem esses ossos reviverem? Is it possible for these dry bones to come back to life? Ficou o silêncio da morte. And the silence of death remained. Imagina Ezequiel olhando aquele vale Can you imagine Ezekiel looking at that valley de cadáveres, filled with cadavers, esqueletos, of skeletons, de ossos. of bones? E Deus dá essa visão para esse And homem. God gives the vision to this E man. Deus faz uma pergunta. And God asks a question. Ezequiel, podem esses ossos reviverem? Ezekiel, can these bones come back to life? Ezequiel responde: Ezekiel answers, tu sabes. you know. Tu o sabes. Only you know. Deus só nos pergunta algo quando nós não temos a resposta. God only asks us questions Pega when we essa don't have the chave aí. answer. Take this key. Sabe por que que você não tem tido diálogo Do com you os know céus? why you're not having a dialogue with heaven? Porque você sabe tudo. Because you know all things. Você sabe tudo. You know it all. Deus, ele só nos pergunta algo quando nós não temos a resposta. God only asks us something when we don't have the answer to Não it. tente responder a Deus Don't try to answer God. perguntas que só Ele tem a resposta. To answer questions that only He has the Muita answers. gente está querendo ensinar Jesus. There are a lot of people who Tá want to querendo teach ensinar Deus. Jesus. They want to teach Tem gente que God. quer ensinar Deus para brincar para There are people ela. who want to teach God how to give them a green card. Tem gente que quer ensinar Deus a dar um emprego para There are ela. people who want to teach God how to give them a job. Ó Senhor, só se for esse. Look, Lord, only if it's Tem this gente one. aqui quer ensinar Deus até dar marido. There are people here even wanting to teach God how to give Da husbands esposa. and wives. Fala assim, tu sabes. You have to say, only you know, Lord. Esse tempo vai chegar, aleluia. This time will come, hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Não tente responder perguntas Don't try to answer questions que só Deus tem a resposta. that only God has the answers to. Tu sabes. You know. O problema dessa geração é que eles querem ensinar Deus. The problem was a generation that they want to teach Uma God. geração que quer A generation that wants fazer a própria vontade. to do their own will. Mas Deus não te trouxe aqui para fazer o que você quer. But God didn't bring you here to do what you want. Deus tem uma missão para a sua vida. God has a mission for your life. Deus só nos pergunta algo quando nós não temos a resposta. God only asks us something when we don't have the answer to Quantos aqui estão that. entendendo isso nessa How many manhã? are understanding this morning? Uma das maiores estratégias do inimigo One of the greatest strategies of the enemy é te tornar ocupado. is to make you busy, É desviar você is to deviate you do foco. from the focus.
Para que quando chegue o tempo certo, so that when the right time para que quando comes, chegue a estação so certa, that when the right para season que quando comes, chegue o momento de Deus agir na when sua the vida, moment of God to move in your life comes, você não tem a energia then you don't have the energy para discernir to discern o que os céus está falando. what heavens are speaking. Você precisa entender o lugar da sua influência. You need to understand the place of your influence. Esses discípulos, These disciples, eles aqui ainda não eram discípulos. they here were not yet Eram disciples. pescadores. They were fishermen. Eles entendiam bem do que eles estavam They fazendo. understood well of what they were doing. Esse era o trabalho deles. That was their job. Era o negócio deles. That was their business. Com a venda do peixe, With the selling of com o fish, comércio dos peixes, with the commerce eles of fish, sustentavam a família. they supported their family. Eles criavam os seus filhos. They raised their kids. E eles sabiam exatamente o And que eles estavam They fazendo. knew exactly what they were doing. Mas naquele dia Deus tinha um recomeço But para on that eles. day, God had a new beginning for them. Não significa que o que você está fazendo It está doesn't errado. signify that what you're doing is wrong. É, pastor, é verdade. Oh yeah, Pastor, that's Eu não aguento mais right. limpar a casa, I can't aleluia. stand cleaning houses anymore. Eu não aguento mais trabalhar na I construção. can't stand working in construction Ah, eu não aguento anymore. mais viver nesse país. Oh, I can't stand living in this country anymore. Deus está te chamando para um recomeço nessa manhã. God is calling you to a new beginning this morning. No calendário do homem, 2020 ainda não acabou. In the calendar of man, 2020 has not yet Mas ended. Deus não precisa de um calendário para mudar a tua história. But God doesn't need a calendar to Deus change não your precisa story. esperar God 2021 doesn't need to chegar wait for para 2021 mudar a to tua enter vida. to begin to change your life. E eu quero dizer para você que o seu ano do recomeço começa right now. I want to tell you that the year of your new Que o beginning seu ano begins do right recomeço now. começa hoje. That the year of the new beginning begins today. Aquela pesca não deu certo naquele dia. That day that they went out fishing didn't work. Mas Deus tinha planos para aqueles homens. But God had plans for those Eu men. quero dizer que talvez alguma coisa que você está fazendo não está dando I certo. want to say that there might be something that you're doing você that's está not working. desanimado. And you feel Você está discouraged. frustrado. You feel Eu quero frustrated. dizer para você que I want Deus to tem say to you planos that God has para a plans sua vida. for your life. Quero dizer que Deus tem um I want recomeço to para a say tua that God história. has a restart for your Aleluia. story. Hallelujah. Eles entendiam de pesca. They understood about fishing. Eles estavam no lugar certo. They were in the right place. Eles sabiam o momento certo de lançar as They knew the redes. right time to throw the nets. Mas não deu resultado naquele dia. But it didn't give results that day. Não é porque o que você está fazendo hoje que não está dando resultado. It doesn't mean that what you're doing today that's not giving Que out você vai results. desistir. That you will give up. Que você vai desanimar. That you will get Não discouraged. desista do seu casamento. Don't give up on your Não marriage. desista dos seus filhos. Don't give up on your Não children. desista do seu negócio. Don't give up on your Não business. desista do seu Don't ministério. give up on your ministry. Não é porque em algum momento deu errado. It doesn't mean because there was a que vai moment dar that things errado went wrong. sempre. That every time it will Deus be é wrong. Deus de recomeços. God is a God of new beginnings. Aqueles homens estavam no lugar certo, Those men were in the right place. fazendo o que eles sabiam fazer. Doing what they knew how to do. Não reclame do que você está fazendo. Don't complain about what you are doing. Você está no lugar certo. You are in the right place. Você está fazendo o que deve fazer. You are doing what you're supposed to be Mas vai doing. chegar um momento But a moment will que come. os céus vai alinhar The heavens will align. o seu propósito your com a purpose terra. with the earth. E Jesus vai chegar para And você Jesus will come to you. e vai dizer: olha, eu tenho um tempo and will novo para say, você. look, I have a new time Eu for tenho um you. recomeço para a tua I have vida. a new beginning for your life. Aí você vai ter que decidir. And then you're going to have to decide. Decisões mudam o nosso destino. Decisions change our destiny. Agora pega o código. But now take this code. Pega essa revelação. Take this revelation. Esses homens, eles estavam no lugar certo, These men, they were in the right place. fazendo a coisa They were certa. doing the right thing. Eles tinham autoridade They had para authority fazer o que eles estavam to do fazendo. what they were doing. Eles tinham autoridade sobre aquele They ambiente. had authority over that Eles tinham environment. influência sobre They aquele had ambiente. influence over that environment. Por que você acha que Deus chamou eles? Why do you think that God called them? Porque eles tinham influência naquilo que eles faziam. Because they had influence in what they were doing. Tem muita gente esperando Deus chamar, mas não é influente naquilo que faz. There are many people waiting for God to call them, but they Aquilo don't have que faz, influence faz in de what they qualquer do. They jeito. do just in any way. Não, o dia que eu for pastor, Oh, the aleluia, day I become não a vai pastor, ser nunca, hallelujah. aleluia. There will be no battles.
Eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. I'm the first to arrive and the last to Quer leave. ser pastor, só chega atrasado nos You want to cultos. be a pastor and you only Tem come late in função na the igreja, no service. meio do culto, levanta e vai You embora para have a casa. role in the church and in the middle of the service Aí you quer get ser up and you pastor. leave. And then you want to be a É, pastor. quer ter um chamado. Oh yeah, you Não want é to have a influente nem calling. naquilo que You don't have faz. an influence Como not é que even what quer you que do. Deus chame para How um do you want recomeço? God to call you to a new beginning? Não vai nunca ser. It will never happen A não ser que mude. unless you change. Estou pregando para alguém nessa manhã. Am I preaching to anybody Gente, eu this sei morning? pregar. I know how to preach, Mas o nosso tempo aqui é but estreito. our time here is slim. Eu quero concluir. I want to conclude. Semana que vem eu vou ministrar o que fizeram esses homens entenderem esse recomeço. Next week I will minister about what made these dá a men oportunidade de você understand voltar this semana que new vem. beginning. I will give you the opportunity to come back next week. Eles tiveram a vida deles mudada. They had their life changed. O nome deles estão narrados na história da Their name is humanidade. narrated in the story of humanity Porque eles entenderam o momento de recomeçar. because they understood the moment to start again. Eles poderiam dizer, mas quem vai nos sustentar agora? They could have said, but who is going to support us Quem vai pagar now? as nossas Who will contas? pay our bill? Eu tenho família. I have a Eu tenho uma family. casa. I have a Eu tenho a home. prestação do meu I carro. have the monthly bill Eu of my tenho um car. aluguel. I have my Será? rent. Oh, is Quem vai it me sustentar? who is going to supply for me? Está disposto? Are you willing? Eles não They did pensaram duas vezes. not think twice. Mas existiram algumas ações que levaram eles a crer But there were certain actions that took them to que believe aquele momento era o momento de um recomeço that na that vida was deles. the moment of a new beginning in their life. Deixa eu dizer algo para você. Let me say something to Se you. você tira um peixe da água If you remove a fish e from the joga ele para o water alto, and you throw it high na expectativa que ele vai voar, with the expectation that it's going to fly, ele não vai ficar ofendido com it will você. not become offended against you. Voa, peixe! Fly fish. Você não voa. You don't fly, Ele não vai ficar ofendido, he's not going to be offended porque ele não nasceu para voar. because he was not born to fly. Ele nasceu para nadar. He was born to swim. O lugar de influência dele são as His place of águas. influence are the waters. Você precisa entender onde é o seu You lugar need de to influência. understand where is your place of influence. Tem muita gente frustrada, There are a lot of people who are porque frustrated Deus chamou para nadar, ela quer because voar. God called them to Tem swim muita and gente they que want to Deus chamou para fly. voar, There are many people that e God ele called quer them to nadar. fly and they want to swim. Você nunca vai ver um peixe no psicólogo fazendo You will never terapia. see a fish in the Ah, eu estou com psychologist doing depressão. therapy. Oh, I'm in Ah, eu estou depression. mal. Oh, I Eu don't estou do well. mal. I'm not well. No. Aleluia. Hallelujah. Você precisa entender qual é o seu lugar de You influência. need to understand what's your place of influence. O fato de você tocar bem um violino The fact that you play well a violin não significa que você pode ser o maestro da doesn't mean that you orquestra. can be the one just leading the orchestra. Toca violino bem, irmão. You play well the E violin deixa o maestro conduzir. and let the leader lead. O seu problema é que você quer estar no lugar que Deus não te chamou você para Your estar. problem is that you want to be in a place that God did E not muitas call you vezes to você be. está frustrado And com many isso. times you're frustrated with this. Influência significa domínio. Influence signifies dominion. Influência significa governo. Influence signifies government. Influência significa autoridade. Signifies authority. Se você não tiver autoridade, If you don't have authority, influência, influence, onde você está hoje, where you are now, possivelmente você não vai conseguir viver um recomeço. you will possibly not be able to live out a new beginning. Deus chamou esses homens porque eles sabiam quem eles eram. God called these men because they knew who they were. E Deus sabia que podia contar com eles. And God knew they can count Então on seja them. influente onde Deus te colocou. So have influence in Seja the place influente no God ambiente que placed você you. está. Be an influence in the place God Ainda que placed não you. seja o ambiente que você gostaria de estar hoje. Even if it's not where you wanted to be today. Não tente responder a Deus perguntas que só Ele tem. Don't try to answer God questions that only He can E Deus só answer. nos pergunta algo quando nós não temos a resposta. And God only asks us for something that we don't have an Essa tem answer sido a to. minha oração. This has been my prayer. Tu sabes. You know. Todos os anos nós passamos
eu fico 40 dias num tempo de jejum e oração, Every year I spend 40 days in a time of fasting and prayer. para discernir o que Deus tem para nós no ano que nós vamos In começar. order to discern what God has for us in the year that we're going to start. Esse ano de 2020 para nós é o ano da realização dos sonhos. This year of 2020 to us is the year of the fulfillment of dreams. Mesmo no meio da crise, eu vi muitas pessoas aqui realizar sonhos esse ano. Even in the middle of crisis, I saw many people here fulfill dreams. A sua vida ela não pode se basear por uma crise, Your life, it cannot be based on a crisis, mas por propósito. but on a purpose. E geralmente Deus deixa para revelar no meu coração sempre nos últimos dias. And generally, God only reveals to my heart in the last few days. Eu ainda não terminei o meu propósito de 40 dias. I didn't finish yet my purpose for 40 days. Eu quero revelar para vocês nessa manhã And I want to reveal to you this que morning Deus falou ao meu coração. what God spoke to my heart. Não reuni nem com os nossos pastores e líderes ainda, I didn't even meet yet with our pastors and leaders. mas a revelação que Deus me deu, But the revelation that God gave to me, e é o tema que nós vamos tratar 2021, and it's a theme that we're going to work on 2021. 2021. será 2021 will o ano be do recomeço. the year of the new beginning. O ano do recomeço. The year of the new beginning. Eu não sei como tem sido para você até I don't agora, know how it has been to you up to now. mas Deus tem um recomeço para But você. God has a new beginning for you. A sua história não terminou. Your story hasn't ended. Eu quero dizer que o seu 2021 pode começar right I now. want to say that your 2021 can begin Deus não now. precisa de calendário para mudar a sua God história. doesn't need a calendar to change your story. Aquele dia era um dia comum na vida daqueles pescadores. That day was a common day in the life of those fishermen. E eu quero dizer que as maiores oportunidades da nossa vida, And I want to say the best opportunities of our elas life, estão na nossa they rotina are in diária. a daily routine. Aquilo que nós fazemos diariamente. That which we do daily. As oportunidades sempre vão surgir Opportunities will always come nessa about rotina. in this routine. Deus vai nos dar a oportunidade de God recomeçar. will give us the opportunity to restart. Talvez vai ser um dia daqueles que você também está desanimado, como Pedro e esses pescadores Perhaps estavam. it's going to be on a day like Peter and those fishermen were. Eles A não day haviam of pescado discouragement. nada. They hadn't fished anything. Mas naquele dia Jesus chega naquela praia But on that day, Jesus e comes to muda that a beach história desses and homens. changes the story of Eu these quero dizer que men. nessa manhã Deus está te dando a I want to oportunidade say that this morning God is giving you the de você opportunity mudar a sua história. for you to change your story. Deus tem recomeço para você. God has a new beginning for Não you. importa o que tenha acontecido na tua vida It até doesn't esse matter what momento. happened in your life up to now. Esse é o momento de nós discernirmos This is the moment to discern o que o céu está falando. what heaven is Eu quero speaking. convidar você a ficar de pé por um I want minuto. to invite you to stand on your E feet nós for já a vamos minute. terminar. And we're going to finish. Você está num ambiente You espiritual. are in a E spiritual ambientes eles geram environment. And destinos. environments generate destiny. Você precisa discernir You need to discern o que os céus está falando what nessa heaven is manhã. speaking this morning. Você não pode ficar ofendido. You cannot feel offended. Você não pode ficar ofendido quando tenta fazer algo You cannot feel offended when you try to do something que você não foi criado para that you fazer weren't created to do. e que não está dando certo. And that is not working. Você precisa nessa manhã discernir. You need to discern this morning. Nós vamos entrar num tempo de colheita We're going to sobrenatural. enter into a supernatural time of Nós vamos harvest. entrar num tempo profético na We're going terra. to enter into a prophetic time on the A earth. mensagem da volta de Jesus, ela nunca foi tão pregada como está The sendo message of pregada. the return of Jesus has never been preached like it's being É preached tempo de now. nós começarmos a pregar. It's time for us to start to preach. Jesus is coming. Jesus está voltando. Jesus is coming. Jesus está voltando. É tempo de você parar de se It's time for you preocupar to stop being concerned com aquelas pessoas about those people que não estão dando atenção para você. who are not paying É attention tempo to de você se you. preocupar It's time for you to com be aquelas pessoas que concerned precisam ser about those resgatadas, people that need to be aquelas que rescued. precisam ser Those who need alcançadas to be pelo amor de reached by the Deus. love of God. É a mensagem que eu e você temos que The pregar. message that you and I É have to Jesus is preach coming. is Jesus está Jesus voltando. está voltando. Jesus is E coming. nessa manhã nós temos a And oportunidade this morning we have the de
opportunity recomeçar, to restart, de saber quem nós somos, to know who we are, que Deus tem algo lindo para a tua that vida, God has something beautiful e for Deus your está te life, chamando nesta manhã and God is calling you this para morning recomeço. to a new beginning. Esses homens, eles eram These pescadores, men were fishermen, mas naquele dia Deus mudou but on that day God de changed pescadores them from para fishermen discípulos, to disciples, de discípulos para from disciples apóstolos to apostles, e de apóstolos and para apostles amigos. to friends. Simples pescadores. Simple fishermen. Antes de você ser chamado de amigo de Jesus, Before you were called to be a friend of você tem que Jesus, estar disposto a segui-lo. you need to be willing to Isso é follow ser um him. discípulo. That is what it is to be O que a é ser um disciple. apóstolo? What does it mean to be an apostle? Ensinar aquilo que aprendeu como To discípulo. teach what you learned as a Você só disciple. pode ser chamado de You can amigo de only be Jesus called a friend of o dia que você Jesus. decidir The day that segui-lo. you decide to E o dia follow que você him. decide The day that you compartilhar decide to share aquilo que Deus confiou nas that tuas which God has mãos. Eu entrusted estou into pregando your para alguém aqui hands. nessa Am I manhã. preaching to Eu estou someone this pregando para alguém aqui morning? Am nessa I preaching manhã. to someone this morning? Hallelujah. Hallelujah. I feel the presence of Eu the sinto a Holy presença do Spirit. Espírito Eu sinto a Santo. presença de Deus nesse I feel the lugar. presence of God E in Deus this está place. falando com você. And God is talking to you. Está dizendo, hoje é o dia do seu He's recomeço. saying this is the day of your new 2021 beginning. começa para você hoje. 2021 Não starts for you espera 31 de now. dezembro Don't chegar. wait until December Deus está mudando a comes. tua história hoje. God is changing your story Se você now. entende essa palavra, If you understand this eu quero word, terminar esse I want to culto finish this service no altar. at the altar. Saia do seu lugar. Leave your seats E venha aqui à frente and come to the rapidamente. front quickly. Deus está chamando God is você calling you para recomeço to a new beginning na tua in história, your story, na tua vida, in your life, nos teus in your negócios, businesses, no teu ministério. in your ministry. Esse é o seu tempo. This is your time. This is your time. Esse é o seu tempo.